Olá, olá, seja bem-vindo à primeira palestra da OAB Subseção Francisco Murato. Eu vou iniciar agora aqui no Facebook e já volto a falar com vocês. Olá, olá. Eu estou começando, tudo bem, Dri? Tudo bem? Cíntia, eu estou começando aqui no Facebook, tá bom? Só confirmar se entrou no Face e aí a gente começa. Sejam bem-vindas. Acho que agora entrou. Deixa eu ver aqui pra mim. Agora vai. Certo? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à página da OAB Subseção Francisco Murato. Estamos iniciando agora a nossa primeira live de uma jornada que nós vamos iniciar com palestras direcionadas para o desenvolvimento das soft skills e das habilidades dos advogados e advogadas e acadêmicos de direito também. É uma honra poder estar aqui. Vamos prestigiar muitos colegas que aqui comparecerão, principalmente para palestrar. Esse início de jornada é justamente para a gente poder ter a visão macro de como a advocacia colaborativa pode ser maravilhosa, de como ajudar um companheiro, ajudar um colega pode ser sensacional. Por quê? Porque atualmente nós temos vivenciado grandes dificuldades na advocacia, principalmente no que diz respeito ao andamento judicial. Então, quanto mais a gente incentivar os colegas a colaborar, a caminharmos juntos, a tornarmos uma advocacia mais humanizada, mais chances a gente tem de reverberar, né, de construir uma advocacia institucional, que é o viés que a OAB
determina, né? Que é o viés que a OAB traz pra gente. Deixa eu só confirmar se tá tudo ok com a transmissão. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Bom, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, para quem não me conhece, advogada, há 13 anos já vai fazer, e professora palestrante. Eu atuo já como professora há 18 anos. Na verdade, eu posso dizer que eu atuo desde que eu nasci como professora. Por quê? Porque as minhas brincadeiras com as bonecas não era de mamãe e filhinha, era assim de professora. Então eu arrumava as bonequinhas alinhadas e começava a ensinar. Todo mundo que eu encontrava no meio do caminho, eu pegava e começava a ensinar também. Fernanda, então você sabe tudo? Você sabe muito? Não. É que a gente precisa, a gente encontra a nossa essência já na primeira infância. Na primeira infância, a gente recebe aqueles primeiros sinais que indicam quem nós somos na realidade. Então, eu quero iniciar essa palestra, né, conversando com vocês a respeito da minha primeira palestra, minha primeira live, que é o grande divisor de águas que eu vejo hoje na advocacia. Estamos vivendo essa nova era pós-pandemia, no qual se fez necessário a introdução mais rápida ainda, já vinha no levante, mas se fez necessário a introdução mais rápida ainda do marketing de conteúdo para os advogados. Então eu vou iniciar minha fala, mas antes eu tenho que seguir alguns protocolos, né? Então, enquanto presidente da comissão de Cultura e Eventos da subseção de Francisco Morato, eu inicio então as atividades agora, desse primeiro mês que a gente está chamando de primeiro mês de palestras virtuais. O projeto em si é trazer os advogados para que venham palestrar, para que venham iniciar, para que venham quebrar esse estigma perante a câmera. Então a gente vai trazer toda semana, toda quinta-feira, às 17 horas, alguém, advogado, que esteja atuante para trazer dentro do seu know-how conhecimentos e práticas para o dia a dia da advocacia. Dessa forma, a gente vai aprimorar os nossos conhecimentos e vai trazer oportunidades para que todos tenham voz, para que todos os advogados e advogadas percebam que o marketing de conteúdo é fundamental hoje e, como tal, não há como fugir. Então, quanto mais chances a gente tiver de trazer informações e conhecimentos para que a nossa vida fique prática, é melhor. Bom, então eu agradeço a oportunidade e a confiança da minha nomeação à diretoria da subseção de Francisco Morato, na pessoa do nosso presidente, Dr. Anderson Fábio. Eu trago para vocês aqui a bibliografia que eu recomendo para que a gente tenha um desenvolvimento correto da sua oratória e da sua comunicação. Estando eu presidente da comissão de coach jurídico e oratória da subseção também de Francisco Morato, eu não podia fugir, né, ao meu viés, que é trazer a comunicação em pauta, que é fazer os advogados se aproximarem das câmeras, que é fazer com que eles percebam que dói, mas não mata, entende? O julgamento vai acontecer se você fizer ou se você não fizer. Então a recomendação bibliográfica dessa palestra, ela é bem interessante porque ela traz esse viés de desenvolvimento das habilidades e soft skills, né, que agora é a palavra da moda, que nada mais é do que competências e habilidades para o advogado, para o jovem advogado, para a jovem advogada, para que a gente consiga efetivamente quebrar esses bloqueios, essas tendências a ser
a sermos técnicos em excesso, a buscarmos garantias de sabedoria, que não existe. A vida é instável. Vivemos hoje num universo instável. Então, por isso que a gente vai trabalhar agora essa bibliografia, tá? Então, eu recomendo que vocês leiam Os 4 Compromissos, do Miguel Ruiz, O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, Ferramentas de Titãs, do Tim Ferriss, todos os livros do Reinaldo Polito. Não há como você falar em oratória se não mencionar o Reinaldo Polito, né, o nosso mestre em oratória e comunicação. Inclusive fez o livro Oratória para Advogados. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Esse livro, Cíntia, doutora Cíntia, ele veio agora justamente depois da nossa conversa. Então, a gente vai iniciar a nossa palestra falando um pouco quem é a palestrante, né? Então, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, como eu já falei, advogada, presidente. Hoje estou da Comissão de Coaching Jurídico e Oratória da Subseção de Francisco Morato e assumindo agora também a presidência da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção também de Francisco Morato. Sou pós-graduada em Direito Civil e Direito Empresarial. Iniciei o MBA de Direito do Trabalho, ainda não finalizei. Tenho já publicações em apostilas, já elaborei trabalhos, colunas para jornais das regiões de Osasco e Francisco Morato. O que mais? Sou sócia da UNQ Ensino Profissional, que é uma escola profissionalizante que há 15 anos já atua no mercado, desenvolvendo profissionais e trabalhando com RHs. Trabalho também como professora, desenvolvi agora, né, esse ano pós-pandemia, desenvolvi a jornada da advocacia desde 2014, mas agora em 2020 fui obrigada a transformar num curso efetivamente. A trilha da advocacia também e a advocacia magnética. Então, assim, know-how, conhecimento em oratória, já leciono já há 18 anos, como falei para vocês. Mentoro advogados e acadêmicos em direito. Então, conhecimento a gente tem. Para fazer aqui Tudo bem, Gisele? Para fazer aqui uma quebra de paradigma, eu venho trazer para você a realidade da oratória e da comunicação. E como palestrante, professora, eu posso garantir para você, o trabalho não é só meu. Se o ouvinte não estiver disponível, e sim é minha atividade, minha tarefa, trazer essa disponibilidade, mas se ele não estiver disponível, eu tenho que entender que dentro do que me cabia, eu fiz tudo o que poderia ter feito. Hoje eu estou dividindo tela entre Facebook e Instagram. Então, horas eu olho para lá, que eu estou olhando para o Instagram, e horas eu olho para cá, que eu estou olhando para o Facebook. Então, quando vocês forem fazer a primeira live de vocês, se quiserem compartilhar telas, o ideal é que vocês informem aos ouvintes de vocês, para que eles entendam por que você está olhando para um lado e não só olhando para eles. Falando nisso, eu trago para vocês o seguinte, quando a gente pensa que a responsabilidade do que você vai ouvir também é sua, a gente precisa entender que aí já cai 1 milhão de crenças, bloqueios, travas do advogado, da advogada, de quem vai falar. Porque a partir do momento em que eu estou aqui disponível, 100% entregue, minha atenção está 100% para você, com você, não é possível, não é admissível que eu assuma uma culpa que não me cabe. E aí eu já dou para você a primeira dica, a primeira orientação, a primeira técnica da oratória, que é: faça tudo o que você puder fazer para que a sua comunicação seja mais clara, a mais transparente, a mais idealizada, a mais perfeita possível. Faça tudo.
que está ao seu alcance, para que a sua comunicação seja entregue. Faça tudo o que está ao seu alcance, para que você vá dormir com a consciência tranquila. Agora, não assuma a responsabilidade pela disponibilidade do outro. Quando a gente entende isso, mas sai das nossas costas um peso, você começa a entender que, seguindo a linha dos 4 compromissos, que foi o primeiro livro que eu indiquei para vocês, você começa a entender que, fazendo o seu melhor, você entrega o seu melhor. Mas assim como tudo na vida tem o recebedor e o doador, se o recebedor não quiser receber, não algo seja feito. Eu estou aqui para você e eu vou entregar o meu melhor. O melhor da Fernanda são, né? Eu tenho 41 anos, então se eu brinco de boneca, vamos colocar, eu tenho 40 anos de professora, né? Então lá, tecnicamente eu tenho 18 anos, 20 anos na verdade, como professora. Então eu vou trazer todas as técnicas. Eu estudo andragogia, que é a técnica de pedagogia para adultos, há muito tempo. Então eu vou fazer sim o meu melhor. Totalmente. Essa vai ser a minha melhor palestra, essa vai ser a minha melhor aula. Mas, se você não receber essa palestra, não receber essa aula, não me cabe a tortura do ai, ela não me amou, meu Deus. Não me cabe. Então não te cabe. Entendeu? Porque na vida tudo é imprevisível. Não foi isso que eu falei há 2 minutos atrás? Tudo na vida é imprevisível. Tudo. Quem diria que 2020 teríamos a pandemia? Quem diria? Ó céus, ninguém. Mas nem o maior guru de todos não previu. Então, não assuma para você o que não te cabe. A pandemia antecipou essa tecnologia, essa ideia, esse projeto, ela antecipou. Agora, quem vai fazer as coisas colarem mais, isso aí quem vai determinar são as outras pessoas, não é você. Tudo bem? Sim? Deixa eu ver se está tudo bem, estão me ouvindo? Aqui. Sim. Bem, sua tia. Quando a tia entra na live, você fica encantada, né? Aí, vamos lá. Ah, tá tudo bem. Bom, então vamos lá. A gente precisa, agora que a gente fez essa quebra de paradigma, a gente vai começar as técnicas efetivas. Falar não é fácil em público. É o maior medo. Segundo as pesquisas de Harvard, de todas essas faculdades internacionais de renome que estudam oratória, falar está entre os maiores medos, entre os maiores 3 medos da humanidade, falar em público. O profissional do direito, ele fala em público também o tempo inteiro. Mas aí a gente fica refém de pensar no falar em público somente aqui, ó, falando numa live, falando numa palestra. A gente acha que é isso falar em público, mas não é. Falar em público é estar aqui o tempo inteiro, presente com o seu interlocutor. Então falar em público é falar sim com uma pessoa só. Aí tem a primeira entrevista com o seu cliente. Por que muitos profissionais do direito não fecham contratos de honorário? Estão falidos. Por quê? Porque eles não entenderam que a comunicação deles vai desde sim a vestimenta, a maneira como você se porta, até a forma como você se organiza e conversa com o seu interlocutor.
Se aquela pessoa que está ali ouvindo não estiver atenta ao que está sendo dito, ela não vai comprar os seus serviços jurídicos. Ela não vai fechar contrato com você. Por quê? Porque você não entendeu ainda que você precisa alcançar essa pessoa. Então eu fiz aqui o primeiro compromisso, trazendo a primeira técnica, falando assim: Fernanda, você precisa dar tudo o que você tem, mas quem está do outro lado não é obrigado a receber. Eu falei isso, eu não falei? Então presta atenção no detalhe que eu vou falar agora. Ok, ele não é obrigado a receber e eu não vou me culpar se ele não receber. Mas quando eu falo dar tudo o que eu tenho, fazer tudo o que eu posso, eu estou sim me responsabilizando em me aproximar daquela pessoa. E aí vem a segunda técnica, que é o rapport. Se você não tiver rapport, que é quando você entra em sintonia com aquela pessoa, você não consegue ter a ideia primeira, a ideia principal de resultado. Ou seja, foi numa entrevista primeira com o seu cliente, olha para ele e conversa com ele. Quer um exemplo? Se você for agora, minha tia é da Bahia, se eu for agora para Bahia e ficar lá conversando com ela, Salvador, eu vou voltar daqui um mês falando: oi, como vai, meu amigo? Tudo bem? Por que eu vou puxar esse sotaque baiano? Porque o meu cérebro se adapta para alcançar e pertencer àquele ambiente. Então, se o meu cérebro automaticamente faz isso, eu sabendo que essa possibilidade é real e ela existe, ela vai acontecer, quer eu queira ou não, o que eu posso fazer enquanto advogada? Eu posso me antecipar ao rapport natural e criar a sinergia automaticamente. Olha que interessante. Atenção. O que é o rapport então? É a sinergia, é a sintonia que você vai encontrar com o seu cliente ou com o seu interlocutor. Então, se eu estou no primeiro contato falando com o meu cliente, e ele é baiano, ele fala com sotaque, eu vou usar o sotaque dele? Não. Mas se ele fala mais rápido, eu vou falar um pouquinho mais rápido. Se ele está falando olhando para baixo, quando eu falar com ele me olhar, eu também vou olhar um pouco para baixo. Se ele está falando mais devagar, pausadamente, eu também vou falar mais devagar, pausadamente. Se ele está assim, com a mão assim, eu vou colocar a minha mão assim. Fernanda, eu vou imitar o meu cliente? Não, não vai imitar. Você vai fazer o que é natural para o seu cérebro fazer. O nosso cérebro reptiliano, aquele que pensa sempre em sobreviver, junto com o nosso cérebro límbico, que pensa sempre em reter a emoção da gente pertencer a alguma coisa, ele faz o nosso poder de adaptabilidade muito rápido funcionar. Então, se ele faz a nossa adaptabilidade funcionar e fluir naturalmente, eu, consciente agora dessa técnica, eu vou me antecipar. Fernanda, mas você está mentindo, isso não existe. Exemplo, veja dois namorados conversando. Sempre estão na mesma frequência de voz, de jeito. Veja duas amigas conversando. Sempre estão na mesma frequência de voz, de jeito. Sempre. Sempre. Se não estivéssemos em pandemia, eu ia falar: vá para o parque. Se bem que a gente já está quase saindo da pandemia, então vai para o parque de máscara e observa as pessoas conversando. Sabe o que é tenso? É que dependendo de como você levar essa técnica, você já consegue saber até que se o casal vai separar
ou não. Então, cuidado, né? Quando descobre isso, às vezes a pessoa já, opa! E aí já fica naquela realidade. A Cíntia tá falando assim, e isso pode ser usado nas audiências? Com certeza, eu vou chegar lá. Você tá diante de um juiz que tá falando rápido, aí você chega lá e fala, bom, a questão que eu tenho para o cliente... O juiz vai te mandar embora. Doutora, acorda. Doutora, por favor. Ele vai dar uma aceleradinha, entende? Então, se você entrar numa audiência e perceber a entonação do juiz, do promotor, do seu colega adverso, você pode se aproximar dessa entonação para você ganhar simpatia, ganhar sintonia, sinergia com essa pessoa e automaticamente ganhar essa pessoa para você. Quando eu me aproximo de você e falo como você fala, você me vê como um igual, você não me expulsa, você não me repele, você me aproxima de você. Entende? A gente está falando de pessoas, né, que não tem aquelas tensões que a gente sabe psicológicas, né? Então, os iguais se atraem justamente nas similaridades, naquilo que convém. Então, quanto mais a gente puder aproximar essa conexão, melhor vai ser. Então, vamos lá. Encontrei meu cliente agora. O meu cliente está com os braços cruzados. E a gente sabe que braço cruzado é tensão, é resistência, no primeiro contato. Porque depois pode ser somente que ele está ali confortável. Então ele está te ouvindo, mas está confortável, tá? Então nem sempre braço cruzado é resistência. Mas se ele está com o braço cruzado e você já conhece essa técnica de rapport, o que você vai fazer? Vai cruzar o braço também. Mas não é na hora que ele cruzar. Porque aí vira, né, a sombra. Não. Você vai cruzar depois de uns 10 segundos, 30 segundos. Por quê? Porque o seu cérebro, se você estivesse há mais tempo com essa pessoa, o seu cérebro já faria isso naturalmente. Então a lição de casa é você olhar ao seu redor, sempre com máscara, tá? Mas olha ao seu redor. As amigas que estão conversando, conversam assim, você é tão legal, você também, te amo, né? Os homens chegam conversando com outros homens, e aí, mano, beleza? Quando eles vão falar com outra mulher, oi, como vai? Entendeu? É natural, é natural. Assim como falar em público é natural, rapport é natural, é uma comunicação natural. E a gente tem como melhorar isso, a gente tem como trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Certo? Fernanda, e o que mais? Eu tô falando aqui numa live, eu não sei como é que a pessoa tá do outro lado. Ok, então o que você vai falar? Você vai usar as técnicas do rapport invertido, que seria você falar mais rápido por hora, você falar mais baixo por outra, falar mais devagar por outra. E assim você tem chances de trazer a atenção dessa pessoa. Seria você fazer movimentos, porque você não sabe quem está ali do outro lado. Às vezes, um bater de mãos traz a atenção da pessoa que já estava dispersando. E sim, a gente pode usar recursos audíveis para forçar aquela atenção da pessoa em você. Sim? Fernanda, e o fundo? Eu uso fundo ou não? A Luísa Trajano, ela fala que tirou todos os fundos, agora ela deixa o mais neutro possível, porque ela começou a perceber que tudo que ela deixava de fundo as pessoas perguntavam e queriam saber o que era, como era, onde comprou. Então ela deixa o mais neutro possível, tá? Eu recomendo que você sempre deixe um fundo que não chame a sua atenção tanto quanto a atenção que tem que ter em você. Então se a pessoa ficar parada olhando, aí não vai adiantar. Então o fundo sim, mais neutro, porém que tenha um pouco da sua identidade.
idade também, né? Que tem um pouco da sua visão também. Tudo bem? A Mônica tá falando que tá com um atraso no áudio. Então os meus movimentos estão atrasados, né? Que pena, que pena. Mas, então, procura juntar agora o movimento do áudio com o som, né? Que pena. Mas, enfim, é o que temos. Fernanda, olha, mas falar é fácil. Você já faz isso há 20 anos e você fala o tempo inteiro, né? Você fala o tempo inteiro, você já faz isso há 20 anos, então falar é fácil para você. Gente, não é fácil para mim. Eu tenho uma escola de curso profissionalizante e eu falo em público já há muitos anos. Na escola eu já falava sem problemas. No Facebook tá bom, me disseram aqui, que bom. Então, assim, já me falaram já várias vezes, né, que eu falo fácil. Mas, quando foi em 2018, final de 2018, todo mundo fazendo live, e eu, a espertona, né, a sabidona, a profissional, a técnica, a professora de oratória, com medo de entrar na live. Medo. Pânico. E eu estava gravando stories, já gravava. E eu estava gravando vídeos, então desde 2012 eu gravo vídeos, né? Vídeos esses que vocês já devem ter visto os meus. E eu estava o tempo inteiro na ativa. O palco, eu falo que é o meu lugar mais seguro no mundo. Fernando, onde você se sente melhor no mundo, mais confortável? No palco. Aqui, falando com você. Eu tô em casa, literalmente, né? Mas eu tô em casa, assim, eu gosto disso, eu sei o que eu tô falando e eu sei que eu sei fazer, sabe? Não é arrogância, não. É você conhecer as suas potencialidades e gostar de você, né? Arrogância é você achar que só você sabe e o mundo que se exploda. Não é arrogância. Eu sei as minhas potencialidades e eu sei que eu gosto de fazer e eu faço bem, ok? Mas eu tava com medo, com tremedeira. Eu não conseguia. Aí, sabe o que eu fui investigar? Eu fiz uma técnica de coach comigo. Eu apliquei uma técnica de coach. Eu quero que você anote essa técnica, porque ela me salvou e ela vai te salvar. E eu já apliquei ela com vários mentorados. E sim, funciona. Sim, funciona. Então, Cíntia, anota aí. O que de pior pode acontecer se eu fizer a live? Essa pergunta, ela é tão poderosa, ela é uma ferramenta de coaching e ela é poderosa, Douglas, em todos os sentidos, em literalmente todos os sentidos. Se você for para uma audiência, o que de pior pode acontecer se eu entrar nessa audiência? Você vai atender seu cliente. O que de pior pode acontecer se eu atender o meu cliente? Você vai fazer uma sustentação oral. O que de pior pode acontecer se eu fizer a sustentação oral? Você vai fazer uma live. O que de pior pode acontecer se eu fizer essa live? As pausas na oratória, elas são fundamentais, porque deixam ressoando a pergunta que você fez, a pergunta que você lançou, e automaticamente faz com que você também organize o seu cérebro também, tá? O Dr. Célio está falando aqui no Facebook, tá melhor, é o Facebook da OAB Francisco Morato 249, subseção. Então veja, o que de pior pode acontecer? E aí sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Que era o meu ego. Era o meu ego. Eu tava com medo de não saber mexer, porque eu assistia muitas lives
e eu via pessoas grandes fazendo live com milhares de pessoas, e eu assistia pessoas às vezes grandes também fazendo lives com 2 pessoas, com 3 pessoas. E aí eu colocava aqui na minha cabeça, eu falava, ai meu Deus, e se não tiver ninguém na minha live, meu Deus, oh céus, eu vou morrer se não tiver ninguém na minha live. E aí eu comecei a perceber, porque até então era incompreensível, né? Uma professora, palestrante. Eu fui presidente da Comissão de Jovem Advogado lá em 2010, na subseção Osasco. Não tem lógica, uma pessoa de tamanha visibilidade, de tamanha notoriedade, ter tanto medo de falar em público numa live. Por quê? Aí eu fiz essa pergunta. E aí sabe o que veio? Não vai ter ninguém. E se não gostarem? E se travar? E se cair? E se minha cachorrinha, né? Porque sim, eu tenho a Sabrina, que é meu amor. E se ela começar a latir? E se? Ah! Entendeu? Aí eu comecei a observar que assim, por que o ego é o seu inimigo? Esse livro é tão importante, do Ryan Holiday. Porque ele faz toda a diferença quando você entende que não é sobre você, é sobre o outro. Então, quando eu faço essa pergunta, que é uma ferramenta de coaching, que você pode usar para tudo na sua vida, tá? Quando eu faço essa pergunta e eu vou tirando as camadas, eu tiro as nuvens, sabe? Eu tiro as nuvens dos olhos, eu tiro a fumaça dos olhos, eu tiro as camadas da cebola. Você vai tirando as camadas, você compreende que no final das contas, primeiro, você resolve todas as camadas, que são as crenças que você tem. Segundo, você percebe, afinal de contas, que se tratava apenas de uma imaginação. Gente, 90% dos problemas que nós temos são imaginados, são imaginários. O seu cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele não sabe a hora de parar se você não estiver no comando. Isso não é a Fernanda falando, é neurociência. Isso é neurociência. Se você colocar na sua cabeça que algo é difícil, não é Cristo que vai fazer você fazer aquilo de maneira fácil. A gente tem aqui a crença, por exemplo, do dinheiro. Por que ganhar dinheiro é tão difícil para algumas pessoas? Porque ela ouviu lá na infância que dinheiro era difícil. O pai dela nunca ficou em casa brincando com ela, porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que ir à luta. Então, quando hoje ela começa a ganhar dinheiro, ela sente que está desonrando o pai dela, e aí ela começa a se auto-sabotar. Então, quando eu era criança, eu era muito zoada, eu sofri muito bullying, só por eu existir. Eu chegava na sala de aula, tinha um desenho de mim. Eu chegava na sala de aula, tinha um xingo de mim, alguém me xingava, alguém me batia, eu apanhava. Só por eu existir na escola. Então, quando eu fui fazer as lives, né, superado todos esses traumas, quando eu fui fazer as lives, uma das respostas que veio foi: eu não sou tão bonita para estar na câmera. Uma das respostas que veio nessa pergunta, o que de pior pode acontecer, sabe o que veio? Vão me achar feia. O que de pior pode me acontecer? Vão me achar feia e aí não vou me aceitar. Entende? Como é uma construção que eu trouxe da minha infância, e pensando já estar
Sanada, percebi que não estava. Pensando já estar curada, percebi que não estava. A crença estava lá, ó. Os xingamentos, os nominhos estavam todos lá. E hora e outra eles reaparecem. Por quê? Porque o cérebro não sabe o que é fantasia do que é realidade. Quem fala se é realidade é você. Quem internaliza e traz para real é você. Mas o seu cérebro primário, reptiliano, ele vai trazendo aquelas memórias primitivas de ficar, de sobreviver, de pertencer, de estar ali. Então, quando eu me conscientizei de que eu podia fazer as minhas lives, que até então tudo o que eu fazia eu dava o meu melhor, e que a responsabilidade pelo que o outro vai entender não é minha, é do outro, automaticamente eu comecei a me conscientizar de que às vezes o que você vai falar vai tocar uma pessoa. E se a sua voz tocar e resolver a vida daquela pessoa, você fez o seu papel, você cumpriu a sua função social. Enquanto advogados, você cumpriu a sua função institucional. Como, Fernanda? Ué, se você é advogado e hoje o marketing de conteúdo, ele é autorizado pela OAB, que é quando você informa, leva a informação para o seu público. Então, quando o marketing de conteúdo é autorizado pela OAB, o que você tem que fazer? Gerar conteúdo. Gerar conteúdo. E aí, uma informação que você faça, por exemplo, direito de família. Nós estamos agora outubro rosa, né, doutora Ângela? O outubro rosa. Vão haver milhares de campanhas. Que tal você, advogado, se você trouxer pra gente os direitos que as pessoas com câncer de mama têm? Inclusive, na nossa última quinta-feira de outubro, vai ser tema da palestra da Comissão da Mulher Advogada aqui da Subseção de Francisco Morato. Já fica o convite. E se você fizer vídeos, mini vídeos, stories, e isso salvar a vida, trouxer dignidade para quem ouviu, não vai ser interessante? Não vai ser importante? E aí não importa muito como você vai fazer, é o seu primeiro. É a primeira live, é o primeiro stories. Quando você começou a andar, você caiu primeiro. Ou alguém começou a andar já assim? Nem engatinhou, já levantou e saiu andando. Eu desconheço. Ah, o meu filho andou. Tá, mas ele foi segurando, né? Porque tem criança que às vezes não quer engatinhar, então ela vai segurando, certo? Certo. Ele não saiu correndo uma maratona. Então, vamos resgatar para o nosso bem essa memória de que a gente não teve vergonha de cair para aprender a andar, porque fez parte de um processo. Vamos resgatar essa memória. Isso nos cabe. Essa memória que pode fazer com que a gente internalize que tudo bem errar. Não morre. Não morre, nesse caso, né? Falar em público. Não morre. O máximo que vai acontecer, o que é? É alguém falar mal de você? Mas vão falar. Tem gente que fala mal de Jesus Cristo, tem gente que fala mal de Nelson Mandela, tem gente que fala mal... Quem mais? Quem mais, gente? Do Gandhi. Tem gente que fala mal do Gandhi. Então assim, tem gente que fala mal, gente. Tem gente que fala mal. Tem gente que nasceu pra falar mal. Aí o problema é dele. Lembra da primeira fala da palestra? O problema é dele, não é seu. Então, vão falar mal? Deixa.
Você fez o que poderia ter feito? Você estudou o que era necessário estudar? Estudou? Você se preparou? Você leu com atenção? Você usou de todas as técnicas de comunicação que poderiam ser usadas? Entonação de voz, antecipar o rapport, falar com o outro e não com você mesma. Você fez tudo o que estava ao seu alcance? Fiz. Então, beleza. Então, parabéns. Parabéns. Primeiro, não vai ser o primeiro stories e a primeira live que vai ser genial, maravilhosa, plástica. Não vai. Não vai. Eu já fiz live que eu usei o telão atrás e eu não sabia inverter as palavras e as palavras ficaram invertidas. E é lógico, né? Como eu já tenho jogo de cintura, eu falei que foi de propósito. Mas não foi, entendeu? Não foi. Mas, enfim, sabe? Eu não sabia. E aí, ao invés da pessoa prestar atenção no conteúdo e gostar do que estava fazendo, sabe o que ela fez? Tá invertido, lero, lero. Aí vem aquela criança lá, humilhada, fragilizada. Ai, tá vendo? Ninguém gostava de mim, meu Deus, como eu sou horrível. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vai dormir. Não é o momento. Eu comandei. Porque eu não estou mais lá. Eu não tenho mais 10 anos. Eu não tenho mais 10 anos. Eu não estou mais lá. Eu não sou mais aquela menina indefesa. Eu não sou. E lembra que eu falei no início da palestra? Você só recebe se você quiser. Então eu não vou receber o que não me cabe. A sua crítica é sua, não é minha. Eu não recebo. É para eu melhorar? Eu vou pensar sobre, mas eu não vou receber no automático. Como eu recebia quando eu tinha 10 anos, eu não estou mais lá. Você, doutora, não está mais lá. Não está mais lá. Então, seja o que foi que você passou, seja qual for a obrigação que você tem de perfeição, porque em algum momento alguém te disse, você tem que fazer direito, porque você faz tudo errado, porque você não sabe nada, porque você é isso, porque você é aquilo. Silencia essa voz. Sabe como? Dando o seu melhor. Dando o seu melhor. Qual que é o primeiro compromisso? Eu montava curso, mostrava pra minha mãe falava assim, ai Fernanda, mas você fala tudo, você entrega tudo. Gente, a minha vida sempre foi abundante. Por quê? Porque eu não retenho conhecimento. Eu não retenho conhecimento. Hoje eu fui ouvir um vídeo do Reinaldo Polito e ele conta uma história, né, uma fábula do Alexandre o Grande. E ele fala que Alexandre o Grande mandou ser enterrado com as mãos para fora e toda a riqueza dele sendo espalhada pelo caminho enquanto o caixão passava e o caixão sendo recolhido sendo levado pelos médicos. Mas por que, Alexandre, você tem essas recomendações? Porque eu quero que as pessoas percebam que nem os melhores médicos do mundo podem fazer milagre. Eu quero que as pessoas percebam que nem todo o ouro do mundo pode comprar a vida. E eu quero que as pessoas entendam que nem todo o ouro meu do mundo pode ser enterrado comigo, pode ser levado comigo para onde quer que eu vá, em espírito. E aí eu pergunto para você, né? Você é um navio repleto de ouro, de diamantes, e só você sabe que esse ouro, esse diamante, porque você estuda diariamente, você lê diariamente, você faz todos os cursos diariamente, você assiste 10 mil lives diariamente. Eu tenho gente que maratona meus vídeos, eu tenho gente que printa minhas telas,
Você faz tudo isso diariamente, todos os dias, religiosamente você estuda, 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 estuda e estuda. Eu quero que você agora, sempre que estiver estudando, se lembre de Alexandre o Grande. Se lembra dele. Você não vai levar com você todo esse conhecimento. Deixa para a humanidade. Traz para a humanidade o que melhor você tem. Traz para o mundo. Tira do campo das ideias e traz para o mundo. Traz para o mundo o seu melhor. Acredita que você pode, porque sim, você pode. Sim, você pode. Então acredita em você. Traz para o mundo o conhecimento que você estudou, que você se preparou. Você não é um qualquer, uma qualquer. Você tem zelo. Aquelas pessoas que ficam buscando a perfeição, elas têm tanto cuidado para entregar o ouro que elas deixam de entregar. Sabe o que acontece quando você deixa de entregar? Alguém que precisava passar fome, alguém que precisava fica sem o direito, alguém que precisava fica sem a palavra amiga, alguém que precisava não recebe o que precisava. Porque você entregou o seu melhor? Não. Porque você pensou só em você. Você achou que não estava pronto. E aí esqueceu que já nasceu pronto. Tem o livro, né, Quem Pensa Enriquece, ele fala o seguinte, se a maior mangueira tivesse o pensamento, o raciocínio do ser humano, ela seria desse tamanho. Todas as árvores do mundo, 90% das árvores do mundo, 90% das árvores do mundo, 90%, se tivessem o pensamento que a maioria de nós fica ruminando, elas seriam todas bonsai. Seriam todas bonsai. Sabe por quê? Porque elas não dariam para o mundo o que elas têm de melhor. Elas guardariam para si. Então falar em público é uma arte? Seja artista. Seja artista, você já nasceu pronto. Imagina. Ó, Cíntia falando que já tá pronta. Aí, Cíntia, eu falei que era pra você. Imagina, você tá com fome, recém-nascido. Não vai chorar não pra você ver se alguém vai te dar comida. Se a mãe lembrar, ela te dá. Se não, filha, você vai ali, ó, morrer à míngua, desnutrida. Imagina, fez cocô e não chora. Não vai chorar não pra ver se a fralda não fica ali, ó, horas e horas. Então, comunicadora, você é desde nascença. Você nasceu para falar. Você nasceu para se comunicar. Então, para de ficar lá atrás ouvindo só o que te convém. Sabe o que te convém? Que você não presta, que você não serve. Você escolheu pegar o que te convém. Fernanda, mas falar é fácil. Eu acabei de dar o exemplo de que em 2018, né, 16, 18 anos como professora, eu estava escolhendo dar voz às crianças que me maltrataram lá quando eu tinha 10 anos. Então não é fácil falar. Não é fácil fazer. Respeita a sua história. Eu respeito a minha história. Eu respeito a sua história. Mas você precisa trazer para a consciência
por córtex neofrontal, de que você hoje é adulta, é adulto, e de que você pode fazer e falar mais, de que você pode trazer sua voz para o mundo. Você está pronta. Você está pronta. Então deixa sua voz fluir, traz para o mundo. Uma teoria que eu acho linda do Alcoólicos Anônimos é só por hoje. Só por hoje. A Cíntia falou assim: ai gente, eu tô pronta, que magnífico, eu sou um tesouro. Parabéns, Cíntia. Sabe o que você vai fazer só por hoje? Um stories. Um stories. 15 segundos. E se você tá ainda, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Você vai fazer um stories e dizer: hoje eu assisti uma live maravilhosa, estou pronta. Só isso. E aí você me marca e marca o AB, né? Vai me marcar e marcar o AB pra gente saber o que você fez, tá, Cíntia? Mas veja, stories. Por quê? Porque é aprender e usar, aprender e usar, aprender e usar, aprender e usar. É aprender e usar. É aprender e trazer pro mundo. Traz pro mundo, traz pro mundo, traz pro mundo. Entendeu? É aprender e usar. E aí vem o segredo, né? O que eu falei na minha primeira live, já que eu estava tão insegura? Eu tinha acabado de ir na Fenaló, sabe o que eu fiz? O que eu aprendi na Fenaló. Só isso. E aí eu estava com um calhamaço de material da Fenaló, fiz uma reunião, um compilado daquilo, um aulão da Fenaló, e aí trouxe para o mundo. O que eu fiquei 2 dias na Fenaló aprendendo, eu trouxe para o mundo numa live. E se você olhar minha live, eu tô suando, eu tô com medo, eu tô insegura, eu gaguejo, eu fico perdida. É normal, eu sou humana. Eu posso ter medo, eu só não posso parar pelo medo. Mas é normal ter medo, é normal. E aí a Brené Brown, assista no Netflix, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e tem o livro dela que eu recomendei aqui para vocês. Ela mostra que ela, especialista em vulnerabilidade, trava quando é para ser vulnerável. E ela mostra que isso é natural, isso é inato, é inato, é inato. É normal ter medo, e que bom que você tem medo. Agora, pega o medo e vai com ele. Pega esse medo e vai com ele. Não precisa deixar ele lá. Medo, fica aí. Agora eu vou. Não, gente. Traz o medo. Vem, medo. Vamos. O medo. Entendeu? Traz o medo e vai com ele. Sem pausa. É só por hoje. É só um stories. É só um levantar e cair. Levantar e cair. Levantar. Se experimenta no movimento. Se coloca no movimento e se experimenta para enxergar, para descobrir a sua voz, para descobrir o seu jeito, para descobrir a sua forma. Se coloca em movimento. Eu ia abrir aqui no Instagram para perguntas, mas eu estou com 58 minutos, então eu vou ser derrubada daqui a pouquinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, marquem, né? Façam um print. Marquem a Subseção Francisco Morato. Essa é a primeira de uma sequência de lives todas as quintas-feiras, às 17 horas, aqui na Subseção OAB Francisco Morato. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Venham comigo, venham com a gente. Reverbera, né? Meu slogan é reverbera comigo, porque eu acho que todos nós viemos para trazer luz e para sermos luz. A Lidiane está falando de dividir conhecimento para poucos, Nanda, e que bom seria se todos se expressassem e se descobrissem o quão maravilhoso é. Exatamente, Lídia, é para todos sim, é para todos sim. Cada um tem a sua voz, tem o seu jeito, cada um tem sua forma. Muito obrigada pela receptividade, pelo carinho de vocês. E até a próxima, eu espero vocês nas próximas lives. Obrigada, pessoal, um beijo. E aqui eu vou fazer o encerramento oficial. Aqui.
encerrar. Eu vou fazer o encerramento oficial aqui no Facebook. Espero que vocês tenham gostado. A tia, a prima vieram.